Olá, hoje eu vou falar sobre o primeiro e segundo capítulo do livro Evolução de Mark Ridley. No capítulo 1, vamos discutir historicamente o surgimento da teoria evolutiva e precisaremos desse entendimento para compreendermos o capítulo 2, que vai se tratar de genética molecular e mendeliana. A primeira questão a ser discutida é o que significa evolução. A evolução pode ser definida com mudança na forma e no comportamento dos organismos ao longo das gerações. Entretanto, nem todos os tipos de mudanças estão incluídas nesta definição. Segundo Darwin, evolução é como descendência com modificações, e a palavra descendência refere-se ao modo como a modificação evolutiva tem lugar na série de populações que são descendentes uma das outras. Ou seja, a ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo dão origem a novas espécies e compartilham um ancestral comum. É importante saber e lembrar que a evolução não prossegue ao longo de um curso previsível. Em vez disso, os detalhes da evolução dependem do ambiente no qual uma população vive e das variantes que surgem naquela população. Os seres vivos apresentam adaptações, e adaptação é um termo fundamental da teoria evolutiva, pois refere-se à concepção da vida. São aquelas propriedades dos seres vivos que os tornam capazes de sobreviver e de se reproduzirem na natureza. Uns exemplos de adaptações é do pica-pau, do camaleão e, claro, do ser humano. O exemplo favorito de Darwin era o pica-pau, que possui um bico poderoso e característico, onde permite que o pica-pau abra buracos nas árvores e assim ele possa se alimentar ao longo de todo o ano dos insetos que vivem na casca das árvores. Ele também possui várias outras características específicas além de seus bicos, que o possibilita a maior sobrevivência no seu habitat. Darwin considerou a adaptação como um problema central que qualquer teoria evolutiva tinha que resolver. Então, na teoria de Darwin, assim como na biologia evolutiva moderna, a seleção natural tem solucionado o problema. E a seleção natural significa que alguns indivíduos da população tendem a contribuir com uma descendência maior para a próxima geração do que outros. Considerando-se a prole lembra seus pais, qualquer atributo de um organismo que o leve a deixar mais descendentes do que a média terá frequência maior na população com o passar do tempo, e a composição da população irá, então, mudar automaticamente. Existiram muitos pensadores precursores de Darwin que discutiram a possibilidade de as espécies transformarem-se ao longo do tempo em outras espécies. Porém, a maioria dos biólogos acreditavam que as espécies tinham formas fixas, mas quando as ideias de Mendel foram redescobertas, pensava-se que ela contrariava a teoria de seleção natural. Mas o Fischer, o Haldane e o Wright demonstraram que a herança mendeliana e a seleção natural eram bem compatíveis, e a síntese dessas duas formaram o neodarwinismo. E o neodarwinismo afirma que a evolução ocorre por meio da herança, variabilidade genética, mutações, seleção natural. E vamos compreender melhor quando formos para o segundo capítulo, que vai justamente tratar da genética molecular e mendeliana. Do livro Evolução, compreendemos um pouco o que significa evolução, que significa descendências com modificações ou alterações da forma, da fisiologia e do comportamento de organismos ao longo do tempo. Que a mudança dos seres vivos ocorre em um padrão arbóreo ramificado de linhagens. Também aprendemos um pouco sobre as adaptações e que os seres vivos são bem ajustados em formas, na fisiologia e o comportamento para sobreviver no seu habitat. Vimos também a teoria da seleção natural de Darwin, que explica um pouco sobre as adaptações desses seres vivos, que alguns pensadores concordavam e discordavam com essa teoria, mas que no fim foi comprovado tanto a teoria mendeliana quanto a darwiniana eram compatíveis, e a síntese dessas duas formaram o neodarwinismo. Agora vamos falar um pouco sobre o segundo capítulo, que vai tratar da genética molecular e mendeliana. No segundo capítulo vamos aprender sobre a hereditariedade,
que é determinada por uma molécula chamada DNA. E o DNA ele pode ser dividido em regiões chamadas de genes, os quais codificam proteínas, e o código do DNA é lido para produzir uma proteína em 2 etapas, que são a transcrição e a tradução. O DNA está fisicamente organizado em estruturas chamadas de cromossomos. Cada indivíduo possui um conjunto duplo de cromossomos, um herdado de seu pai e o outro herdado da mãe, e, portanto, 2 conjuntos de todos os seus genes. Uma combinação particular dos genes de um indivíduo é chamada de genótipo. As novas variações genéticas originam-se por alterações mutacionais no DNA. As taxas de mutações podem ser estimadas por observação direta. Diferentes genes são preservados ao longo das gerações no sistema de herança mendeliana, e isso permite que a seleção natural opere. Se a hereditariedade fosse uma mistura, a seleção natural seria muito menos poderosa do que em uma situação de herança mendeliana. Então, nesse segundo capítulo, nós aprendemos um pouco sobre o que é o DNA, sobre como ele é organizado em transcrição, tradução. Aprendemos também um pouco sobre o RNA ribossômico, RNA mensageiro, sobre as mutações, que podemos perceber como o primeiro capítulo abriu a nossa mente, nos fez compreender melhor como funciona e nos apresenta uma revisão elementar dos principais mecanismos genéticos.